O medo é uma projeção de um futuro horroroso, só que você traz para o presente aquele futuro que você acha que pode acontecer. Você projeta um futuro horroroso e você traz para esse presente. Você começa a pensar e é por isso que você sente medo. Você traz do futuro para esse momento presente uma projeção de algo horroroso que pode acontecer, mas só que não vai acontecer. Na maioria dos casos, aquilo não vai acontecer. Opa, aqui é o Sancler e você está prestes a assistir a gravação de um conteúdo onde eu ajudo pessoas a lidarem com seus sentimentos. Se você ficou interessado em me assistir ao vivo, você pode me encontrar no YouTube ou no meu perfil de Instagram, Sancler de Brito. Eu faço transmissões ao vivo às segunda-feira, 8 horas da noite. Agora assista essa gravação de mais um conteúdo. Nesse vídeo, nessa live, eu quero falar do tema sobre os 4 pilares que eliminam a preocupação com o futuro. Muita gente anda preocupada, muita gente se preocupa demais com o futuro. Então, nesse vídeo aqui, nessa live, eu vou estar falando sobre os 4 pilares que eliminam a preocupação com o futuro. Se você quer ter uma vida com mais prazer e quer que ela seja menos cansativa, você precisa praticar esses pilares que vai ser passado aqui. Se você tem reclamado, meu ano está passando muito rápido, olha só, já estamos na metade do ano, o ano está passando muito rápido e tal. Então, se você reclama, se você frequentemente tem essa reclamação, você precisa praticar esses pilares aqui. Isso vai fazer bem também para a tua saúde mental, vai fazer bem também para a tua saúde física. Isso é importante. Esses 4 pilares aqui que vão ser passados, que você precisa praticar, vai fazer bem para você mentalmente, fisicamente. E o interessante é que isso aqui não é achismo. Não é uma coisa que tirei da minha cabeça, não é achismo. Não, não é. Isso aqui vem da neurociência e vem também através de teste, né? Isso é o que Forças Armadas Especiais Americanas, especificamente fuzileiros navais, eles usam bastante esses pilares que eu vou te passar aqui. E o militar que vai no campo de batalha, o militar que vai lá de frente da batalha, que está na guerra, ele tem que evitar ter preocupação. Durante aquele momento ali, que ele tem que agir, que ele tem que ser mais forte, durante naquele momento que ele sabe que vai enfrentar uma situação de perigo, ele tem que praticar esses pilares. Porque senão a preocupação vem e ele não consegue fazer o que tem que fazer de maneira bem feita. Então eles praticam esses pilares aqui. As Forças Especiais Americanas praticam esses pilares que eu vou passar aqui para você agora. E eu mesmo, um certo período no militarismo que eu estive lá, num certo momento no militarismo, eu também passei por uns treinamentos, alguns tipos de exercícios, e eu precisei também praticar esses pilares, porque se eu não tivesse praticado, com certeza ia ser mais difícil de suportar tudo aquilo. É necessário, o militar, né, principalmente, ele precisa ter muito controle emocional, ele precisa demais ter domínio dos seus sentimentos para conseguir fazer algo bem feito, para que aquilo que estão propondo que ele faça saia bem. Então, esses pilares realmente é importante, você precisa demais. Então separe um papel, separe uma caneta. E dos 4 pilares aqui eu quero começar com esse primeiro. E a primeira coisa que você tem que fazer para eliminar o sentimento de preocupação é defina metas de curto prazo. Defina metas de curto prazo. Sancler, eu estou aguardando ansiosamente aquele dia chegar. Algo vai acontecer comigo daqui a 1 mês, daqui a 3 semanas. Como eu estou aguardando, como eu estou ansioso. Não vejo a hora de chegar logo aquele dia. Isso está errado. Se você coloca isso na sua cabeça, se você tem uma meta que é de longo prazo, você vai ficar ansioso esperando aquele dia chegar. E isso não faz bem para você.
Com isso, vai bater em você um sentimento de quê? De preocupação. Porque você está visando uma coisa que está longe. Isso, no caso, seria uma meta de longo prazo. Mas o primeiro pilar, você precisa ter metas de curto prazo. Tem uma regra que é da Associação dos Alcoólatras Anônimos. Eles têm um lema muito interessante. Eu queria que você soubesse disso. Eles têm um lema que se chama assim, é uma frase. Ele diz assim, só por hoje. Só por hoje. Mas, Sancler, o que quer dizer só por hoje? Só por hoje é o seguinte, eles têm esse lema aqui, só por hoje, pelo menos hoje, eu estarei sóbrio. Só por hoje. Amanhã eu não sei. Amanhã, não sei, a Deus pertence, eu não sei o que eu vou fazer, não sei se amanhã eu vou aguentar, mas só por hoje, pelo menos hoje eu estarei sóbrio. Pelo menos hoje eu controlarei esse vício. Pelo menos hoje eu vou diminuir o impulso de fazer algo que eu sei que não posso fazer, que está errado. Então os Alcoólatras Anônimos, essa associação, eles usam essa expressão só por hoje. E quando eles usam essa expressão só por hoje, na mente daquela pessoa que quer se libertar de uma preocupação, de um vício, ele consegue ter menos cobrança, porque é uma meta de curto prazo. Um dia, né, ele vai passar apenas aquele dia ali, ele botou uma meta. Não, durante essas 7 horas do dia, as 8 horas que eu ficaria acordado, só por hoje, pelo menos hoje eu vou ficar sóbrio. Então, quando você tem uma meta de curto prazo, você diminui a cobrança em cima de você. E quando diminui a cobrança em cima de você, você fica menos preocupado. Porque você sabe que quando é uma meta de curto prazo, fica mais fácil praticar, fica mais fácil cumprir aquilo dali. Quer ver um outro exemplo? Por exemplo, o pessoal evangélico. O povo evangélico tem o seguinte, a galera evangélica sabe o que é certo ou errado. O pessoal evangélico sabe o que deve e o que não deve fazer. Alguns têm dificuldade em não cair no pecado e outros não têm, outros estão tranquilo. Mas só que tem um dia específico do mês, um dia que esse dia é diferente. Nesse dia eles conseguem controlar o impulso negativo, eles conseguem de uma forma mais fácil de se estressar, conseguem ter mais autocontrole. Por exemplo, se o marido vem falar alguma coisa, essa pessoa se controla e fala, não, hoje não. Hoje eu não vou fazer isso, não vou errar, eu vou manter a minha mente em paz. E que dia é esse? É o dia da ceia. O evangélico, muitas igrejas, a ceia é à noite, então ele sabe que o dia da ceia é um momento muito forte, é um momento que ele tem que estar em comunhão com Deus. Então ele pensa assim, hoje eu não vou errar. Hoje eu vou evitar o máximo de pecar. Hoje eu vou controlar o meu impulso. Então, o que acontece? Ele realmente, nesse dia específico, que ele sabe que vai cear, ele consegue mais controlar esse impulso de fazer algo errado. Ele consegue mais controlar esse impulso de pecar, porque ele quer cear. Então, é uma meta de curto prazo. E eles têm mais facilidade, então, de não pecar, de não errar, porque é naquele dia ali. Então, quando você coloca metas de curto prazo, fica muito mais fácil você controlar um sentimento de preocupação em relação a algo de futuro. Porque o futuro ele traz a incerteza. E a incerteza gera preocupação. Quando você pensa no futuro, e o futuro é uma coisa incerta, a sua mente está lá no futuro. Só que a sua mente tem que estar aqui no presente. As suas metas têm que ser de curto prazo. Quando você tem meta de curto prazo, a sua mente fica aqui no presente. E inclusive isso é ótimo para eliminar o medo, aquele sentimento do medo. Quando você tem meta de curto prazo, você tem mais autoconfiança e assim você elimina também o sentimento do medo. E o que é o medo? O medo é uma projeção de um futuro horroroso, só que você traz
para o presente aquele futuro que você acha que pode acontecer. Você projeta um futuro horroroso e você traz para esse presente. Você começa a pensar. E é por isso que você sente medo. Você traz do futuro para esse momento presente uma projeção de algo horroroso que pode acontecer. Mas só que não vai acontecer. Na maioria dos casos, aquilo não vai acontecer. Mas é por isso que você sente medo. Você começa a criar histórias na sua mente. A sua mente começa a criar histórias e se... Poxa, esse local aqui está muito alto. E se eu cair? Se bater um vento aqui, se eu tropeçar e se eu cair dessa altura aqui, eu vou me machucar muito. Eu vou ter algum dano no meu corpo. Você está com medo. E se? Mas e se eu for falar com aquela pessoa lá? Se eu for tentar falar com aquela pessoa e não for bem compreendido? Se não der certo aquilo que eu tenho para falar para aquela pessoa? Poxa, e se? E se? Então, quando você tem isso, quando a sua mente começa a criar histórias, esse e se, você está tendo um problema aí. E esse problema é um diálogo interno que está acontecendo dentro da sua mente. A sua mente começa a conversar, a fazer um diálogo interno. E o diálogo interno está, e se? E se isso acontecer? Mas e se não der certo? E nesse e se, eu entro no segundo pilar. E o segundo pilar é o controle do diálogo interno. Para você eliminar a preocupação com o futuro, você tem que ter controle do diálogo interno. Mas, Sancler, o que é esse negócio de controle do diálogo interno? A sua mente fica dialogando, fica conversando, fica fazendo essas histórias, essas projeções de si. E se isso acontecer? E se isso e tal? Só que você tem que controlar. Internamente, a sua mente é como se sua mente ficasse conversando entre uma coisa boa e outra coisa ruim. Mas se acontecer isso e isso? Então você tem que controlar esse diálogo interno, essa conversa que acontece dentro da sua mente. Por exemplo, estou vendo um chocolate. Estou vendo um chocolate ali. Aí eu penso, poxa, que chocolate, esse chocolate é gostoso. Pô, imagina esse sentimento de eu estar comendo aquele cacau ali, aquela sensação de doce, aquele chocolate e tal. A sua mente então começa a criar esse diálogo interno para você sentir já o prazer de comer aquele chocolate. Mas só que você pode pensar também, é outro diálogo vem assim, mas se eu comer aquele chocolate ali, eu vou engordar. Se eu comer aquele chocolate ali, eu vou engordar, não sei, tem muita caloria, aí isso vai me fazer mal, melhor eu não comer o chocolate. Mas a sua mente, a outra parte da mente fica falando, não, coma esse chocolate, porque vai te fazer bem, é cacau, é um sentimento gostoso. E o que a sua mente faz? Ela fala o seguinte, não, Sancler, você pode comer esse chocolate, sabe por quê? Amanhã você vai correr. Amanhã você corre e você queima essas calorias que você está comendo do chocolate aí. Não tem problema não. Então a tua mente tenta te sabotar com uma coisa que é chamada de contrato de Ulisses. Quando ela faz isso com você, quando ela força você a fazer alguma coisa e imediatamente ela fala que se você fizer isso, amanhã tu vai fazer outra coisa para compensar o que tu fez. Isso é o que é chamado de contrato de Ulisses. E de onde surgiu esse contrato de Ulisses? Lá, na época medieval, tinha um poema chamado de Poema de Homero. E o que é isso de Ulisses? Isso conta uma história que Ulisses ele era um capitão de um navio, né? E ele sabia que tinha uma lenda de um canto da sereia. E ele sabia que quando ele pegasse o navio dele e passasse por uma certa localidade, ia ter umas sereias ali. E essas sereias, toda vez que cantavam, atraíam os marinheiros. Os marinheiros pulavam, saltavam do navio em direção à água para estarem junto com aquela sereia. Mas só que os marinheiros morriam ali. Morriam afogados, ou batiam ali em alguma pedra. Então tinha isso. Então o Ulisses ele chegou para os marinheiros deles. Ele era capitão, ele falou, olha só, o seguinte... Eu quero escutar o canto da sereia. Eu sei que essa sereia aí, quando ela cantar, ela atrai a gente não consegue resistir. Mas só que eu quero escutar o canto da sereia. Vocês fazem o seguinte,
Vocês me amarram aqui no mastro, entendeu? Me amarram bem forte. E por mais que eu mande vocês me soltarem, vocês não vão me soltar. Vocês vão botar cera no ouvido de vocês, porque vocês não podem escutar, mas eu quero escutar, me amarre aqui. E eu sei que quando uma embarcação passar por elas, eu vou querer pular. Mas só que eu vou estar amarrado, eu não vou me soltar. E quando acabar aí, se vocês podem me soltarem, quando tudo isso passar, quando as sereias pararem de cantar. Então, e foi exatamente o que aconteceu. Durante uma certa parte, a embarcação passou no local onde tinha ali o canto da sereia, e o Ulisses ali querendo, a todo momento, pular em direção àquela sereia, mas só que ele estava amarrado, então ele não se soltou. Então passou-se ali a embarcação e ficou tudo certo. Ele escutou o canto da sereia, mas só que ele estava amarrado, então ele não pulou, ele não, se suicidou, pulando no mar. O que eu quero dizer com isso? O que é isso? Isso aí é contrato de Ulisses. Se eu comer isso aqui, se eu for comer essa comida gordurosa, eu vou correr amanhã. Acontece esse diálogo interno. Mas só que talvez amanhã chova. E aí você não vai correr. Você não vai compensar aquela gordura que entrou, aquela caloria que entrou. Você está fazendo um contrato de Ulisses contigo, fazendo esse diálogo interno, mas só que você está se sabotando. Porque você não sabe o dia de amanhã. Isso é como se fosse um contrato ruim que você fez, esse contrato de Ulisses. Mas só que você também pode criar coisas boas na sua mente. Você também pode criar coisas boas, por quê? Poxa, vamos supor aqui um contrato de Ulisses, mas só que é agora de uma forma boa. Poxa, eu sei que tal dia eu vou comer aquele chocolate, sabe? Eu sei que eu vou ter aquela embalagem de chocolate. Quando eu ver, com certeza eu vou querer comer bastante. Pô, é uma marca boa, é um Ferrero Rocher, é um Kinder Ovo. Ai, é gostoso, eu vou querer comer demais aquele chocolate. Mas só que o que você faz? Nesse caso, você cria um contrato de Ulisses, mas só que de uma forma boa. Tu faz o seguinte, não, se eu sei que eu vou comer chocolate, se eu sei que eu vou ficar com muita vontade de comer mais ainda chocolate, o que eu vou fazer? Antes de comer o chocolate, eu vou comer uma comida saudável antes. Com aquela comida saudável eu vou saciar a minha fome. Então aquele chocolate vai servir apenas como uma mini sobremesa, uma pequena sobremesa. Eu não vou comer muito, eu vou comer pouco. Então você fez um contrato de Ulisses aí, mas de uma forma boa. Você controlou um diálogo interno na sua mente. E essa técnica é muito poderosa. É muito poderosa. Sancler, pô, legal, eu entendi sobre essa questão do controle do diálogo interno. Mas como é que eu posso ter um bom sentimento em relação ao futuro? Eu continuo com medo, eu me preocupo com as coisas do futuro. Me ensina, Sancler, como ter um bom sentimento em relação ao futuro. Você tem que entender uma coisa aqui. Nesse caso, se você pensa uma coisa boa em relação ao futuro e se você pensa uma coisa ruim em relação ao futuro, você vai ter duas forças aí se gladiando. E qual é o sentimento que vai prevalecer? É o sentimento que você mais alimentar. É igual aquela história. Tem dois leões. Os dois leões são muito fortes. Os dois leões têm poderes, são fortes mesmo. E qual é o leão que vai ganhar, já que os dois são fortes? O leão que vai ganhar é aquele que estiver mais alimentado. É aquele que você alimentar mais. Então a relação ao seu sentimento, o sentimento que vai prevalecer em você é aquele que você alimentar mais. Se você ficar alimentando um sentimento ruim, uma preocupação sobre o futuro, um medo descontrolado sobre o que pode acontecer, esse sentimento vai vencer e esse é o que vai prevalecer. Mas se você alimenta sentimentos bons, esse sentimento bom vai prevalecer, então você vai eliminar a preocupação com o futuro.
Entenda, quanto mais você controlar esse diálogo interno que acontece na sua mente em relação ao sentimento, em relação à preocupação, mais você vai ter um estado emocional vencedor, mais você vai ter um controle emocional. Quanto mais você controlar esse diálogo que acontece na sua mente, essa conversa, mais você vai sentir mais forte emocionalmente. E se você se fortalece emocionalmente, você diminui a preocupação. Perceba como isso é importante. Perceba como isso é poderoso. Então, já que você tem o poder de controlar o diálogo interno que acontece na sua cabeça, já que você tem esse poder de mudar as histórias que estão acontecendo na sua mente, porque a todo momento a nossa mente cria várias histórias, vários e se acontecer isso, e se acontecer aquilo. A nossa mente vai maquinando coisas que podem acontecer. E quanto mais você controlar isso, mais você pode criar histórias fortalecedoras que vão te fazer bem. Imagine só, um líder seu, um patrão, um chefe, chega para você e começa a falar: ah, mas você é incompetente, veja o que você fez isso errado, não era para você fazer dessa forma, como é que pode? Você fez tudo errado, você não consegue fazer nada errado. Será que é possível? Eu vou ter que te demitir, eu vou ter que... Então aquela pessoa foi lá e bravejou para cima de você. Aí você vai lá e quer sentir raiva. Só que você não pode agir da mesma maneira que ele agiu contigo, porque ele é teu chefe, ele é teu líder, ele é o teu patrão. Você não pode fazer aquilo porque tu tem esse medo. Não, eu vou ser demitido. Eu não posso fazer isso. Aí o que acontece? Muitas vezes a pessoa recebe, né, aquele esporro durante o dia e desconta em casa, desconta na família, desconta em várias coisas no dia a dia. Por quê? Porque ele absorveu aquilo que falaram dele, aquilo que o patrão falou dele. Mas só que você pode criar uma história na sua mente mais fortalecedora, mais empoderadora, que te dê um sentimento melhor. Já que é você que controla esse diálogo interno, já que é você que controla o que a sua mente vai pensar, as histórias que ela cria, você pode criar uma história boa em relação a isso, mesmo a pessoa te defendendo. Qual é a história que você pode criar? Poxa, o meu chefe, o meu líder, meu patrão realmente está brigando comigo, está esbravejando, mas só que o que eu fiz não é tão ruim assim. Sabe, eu errei, fiz essa coisa errada, beleza, tudo bem, mas só que o que eu fiz não foi tão ruim assim. Eu não merecia isso tudo. Eu não merecia essas palavras que essa pessoa falou para mim. Já que eu não merecia, então o problema não está comigo. O problema está com ele. Ah, tá. Ele agiu assim comigo porque, na verdade, ele não está bravo comigo. Ele está bravo com a vida. Aconteceu alguma coisa na vida dele, então, em vez de ele descontar na vida, ele quer descontar em cima de mim. Poxa, será? Será que a esposa dele está doente? Será que tem alguma coisa grave que aconteceu? E ele não se abriu, não conversou comigo? Aí ele vem e despeja em cima de mim. Será que aconteceu alguma coisa? Será que está bem? Não, semana passada ele tinha falado que a esposa tinha passado por uma certa dificuldade e tal. Ah, eu não sei, eu estou preocupado com ele. Poxa, eu vou me atentar mais, eu vou ver. Depois eu vou até ele, depois que ele esfriar a cabeça, eu vou tentar conversar com ele. De repente ele até me peça desculpa. De repente ele está passando por algum problema muito sério. Aí ele vem e desconta em cima de mim. Mas só que, na verdade, ele deveria ter descontado na vida. Você está compreendendo como isso é muito poderoso? Você passou por um momento aí que é ruim, a pessoa te ofendeu, mas só que você controlou o diálogo interno na sua cabeça, você criou história boa, um sentimento bom. Poxa, a culpa, na verdade, quem merecia isso não era eu, quem merecia era a vida. Ele deveria descontar na vida fazendo alguma coisa e ele desconta em cima de mim, brigando comigo. Então, assim, você controla as histórias que acontecem na sua mente, e isso te dá um sentimento mais poderoso, mais empoderador. Compreenda isso é muito forte. E se eu pudesse terminar esse vídeo agora e você ficasse só com isso, sobre a questão de você controlar
as histórias que a sua mente cria. Poxa, já estaria perfeito, mas só que são 4 pilares e esse é o segundo pilar. Veja só como isso também é forte. Olha, de repente você está esperando uma pessoa e você pensa, caraca, essa pessoa se atrasou, já tem 15 minutos aqui, estou esperando e essa pessoa não me dá valor. Ah, ela está pensando que eu sou o quê? Que eu sou bobo? Ou que eu tô... Ah, que eu sou o quê? Não está me dando valor, que eu sou uma boba, uma bobo, que é assim, que pode me fazer esperar e não me dar satisfação. Então, quando você cria essa história na sua mente, que a pessoa está te passando para trás, que ela está te fazendo de bobo, isso cria em você um estado emocional ruim. E isso é muito ruim para você. Mas já que você cria as histórias na sua mente, você poderia criar uma outra história. Você poderia falar, não, de repente aquela pessoa se atrasou. De repente, ele está me deixando esperar até agora aqui. Poxa, talvez ele está passando em alguma loja para comprar um presente para mim. Por isso que ele está se atrasando. Ou quem sabe, pode ser que aconteceu algum problema grave, algum acidente. Eu vou me preocupar com ele. Ele não me ligou ainda, então eu vou ficar preocupado. Então, entenda que, na situação 1, se a pessoa acha que está sendo passada para trás, que não está sendo valorizada, quando aquela pessoa chegar, ela vai repravejar, vai falar assim, poxa, você me deixou esse tempo todo aqui esperando, você acha que eu sou o quê? Você acha que eu sou o quê? Esse tempo todo? Por que ela agiu assim? Porque ela criou uma história mental na mente dela, que aquela pessoa que está chegando atrasada não dá valor a ela. Que aquela pessoa está fazendo ela de otário, de otária. Mas só que quando você cria um diálogo interno, uma história boa na sua mente, como se fosse essa segunda situação que eu te falei aí, que é uma situação de preocupação, ou quem sabe que aquela pessoa está se atrasando para te trazer um presente, quando você cria essa história na sua mente, aquela pessoa vai chegar e em vez de você ficar com raiva, você vai agir da seguinte maneira, não, pois o que aconteceu contigo? Eu estava preocupado já, você está bem? Você chegou? Nossa, ainda bem que você chegou e você está bem, porque eu já estava preocupado. Você está compreendendo isso? Como isso é poderoso? Como a importância de você controlar as histórias que acontecem na sua mente, esse controle do diálogo interno é importante para você eliminar a preocupação em relação ao futuro. Tenha esse pilar também na sua vida e você vai ver grandes coisas acontecendo. Você vai ter uma visão diferente em relação às coisas, em relação ao seu futuro. E agora o terceiro pilar, que também é necessário que você saiba, você precisa ter um ensaio mental. O que é ensaio mental, Sancler? É você ensaiar na sua mente o que pode acontecer. Isso é poderoso porque um terço do seu cérebro, um terço do nosso cérebro, ele é voltado para atividades visuais. Nosso cérebro capta muito bem as coisas que a gente vê, mais do que as coisas que a gente escuta, mais do que o paladar, mais do que o olfato. Então o nosso cérebro, ele capta muito bem as coisas que a gente vê. E quando você faz uma simulação mental, você está visualizando algo que pode acontecer no seu futuro. Então o seu cérebro ele começa a trabalhar para que quando aquilo realmente estiver próximo de acontecer, as coisas vão se alinhar e vai sair conforme você ensaiou na sua mente. Conforme você estava imaginando que ia acontecer, se você já visualizou aquela cena. Ah, Sancler, me explica, eu não estou me entendendo direito. Vou te explicar. Quando eu vou dar alguma palestra, quando eu vou dar algum treinamento, algum curso, antes de eu entrar lá e falar com aquelas pessoas, eu sempre faço uma simulação mental. Eu imagino eu subindo lá naquele palco, eu imagino dando aquela palestra, aquele curso, aquele treinamento. Eu imagino as pessoas olhando para mim assim com um olhar vibrado, um olhar de admiração, com um olhar assim de quem está aprendendo e que vai praticar aquelas coisas que eu estou falando. Eu imagino aquelas pessoas tendo um sentimento bom em relação ao que estão aprendendo ali.
Eu imagino as pessoas me aplaudindo, as pessoas sorrindo das coisas que eu estou falando, as pessoas se alegrando por estar naquele momento ali, presente naquele momento ali, aprendendo tudo aquilo. E quando você faz isso, quando você faz já esse ensaio mental, você faz essas coisas, você cria em você uma confiança. O seu cérebro ele começa a imaginar, nossa, é isso que vai acontecer. O Sancler já ensaiou, já mentalmente, ele teve uma visualização do que vai acontecer. Então, eu vou tentar fazer ao máximo para que isso aconteça. Eu vou tentar fazer o máximo para que isso corra nos trilhos ali certinho e não saia conforme o planejado. Porque você está fazendo uma visualização mental, você está ensaiando na sua mente o que pode acontecer, o que vai acontecer no futuro. E assim você consegue também eliminar a preocupação. Você primeiro constrói internamente e daquilo que você construiu internamente, aí sim vai para o mundo exterior. Tudo primeiro acontece internamente, tudo. Tudo que é construído externamente constrói-se primeiro aqui dentro, no seu interior. Então, quando você, no seu interior você faz um ensaio mental, você visualiza algo que pode acontecer no futuro, fica mais fácil de realmente aquilo acontecer. Porque você vai jogar aquilo para o mundo externo. Então começa a criar isso, começa a criar um ensaio mental, uma visualização mental do que você vai fazer mais para frente. Principalmente se algo que você tem que fazer tem a ver com comportamento, se tem a ver com performance, tem a ver com algo que vai cobrar mais, que você tenha habilidade sobre aquilo. Então você tem que ter um ensaio mental, você tem que visualizar aquilo. E o quarto pilar, que também está muito ligado a isso, também é ensaio mental, mas é o quarto pilar, é o controle da excitação. Controle da excitação. Por exemplo, vamos botar lá no futebol. O jogador vai bater o pênalti. E está nos minutos finais. Precisa fazer aquele gol ali, ele precisa fazer, porque senão o seu time vai perder. Só que durante aquele estado todo que ele estava jogando ali, durante toda a partida, ele teve muitos momentos de excitação, ele teve um momento muito de euforia. Mas na hora de bater o pênalti, ele tem que se manter calmo. Ele tem que se concentrar para pegar na bola de um jeito que consiga bater de forma certeira para o gol, consiga fazer o gol. E para isso ele precisa ter o controle da excitação. Ele precisa respirar mais calmamente, se concentrar e ir ali bater a bola. Porque ele estava em um estado de euforia. Estava em um estado muito acelerado, mas naquele momento ali de bater o pênalti ele tem que diminuir. Ele tem que manter a calma, tem que se concentrar. Então ele diminui a euforia dele, controla essa excitação e vai bater o pênalti. E assim fica mais fácil de ele acertar o gol. Em outros casos, você vai precisar ter mais coragem. Em outros casos, não. Você vai precisar ser mais elétrico. Você vai precisar ter mais ação. Você vai precisar ser mais forte, mais arisco. Por exemplo, no momento ali de um parto. A grávida, quando ela está ali, né, para dar à luz, a mãe tá naquele momento ali do parto, ela precisa fazer tudo com rapidez. E ela vai respirando ali, ó. Ela vai respirando com rapidez ali, com muita velocidade e tal, porque ela tem que controlar a excitação dela para que tudo seja rápido. Tudo ali é muito rápido. E isso ali, ela tem que controlar a excitação dela para as coisas darem certo. Então, para você eliminar a preocupação do futuro, é isso. Você tem que também controlar a sua excitação. E uma ótima forma, uma ótima técnica para você controlar a excitação é você controlar a sua respiração. Por exemplo, eu acabei de dar 2 exemplos aqui que a pessoa controlou a excitação dela através da respiração.
O jogador de futebol, quando ele tem que ficar calmo, ele vai lá e respira mais fundo, mas só que ele respira de uma maneira mais lentamente. A grávida, quando está lá no momento do parto, ela tem que respirar mais rápido. Ela tem que ter mais força, mais rapidez, porque tudo ali é muito rápido. Então ela faz isso através de quê? Ela faz isso através da respiração. Ela controla a respiração dela. Controlando a respiração, ela consegue controlar a excitação. Então compreenda isso. Esses 4 pilares aqui são muito poderosos e esses pilares vão fazer você eliminar a preocupação com o futuro. E quais são esses 4 pilares? Repetindo: controle da excitação, ensaio mental, controle do diálogo interno e, primeiro aqui, acabei esquecendo, definir meta de curto prazo. Defina a meta de curto prazo, controle a excitação, tenha um ensaio mental e controle do diálogo interno. Isso é muito poderoso. Se ficou alguma dúvida, se você quer comentar alguma coisa, comente aí, que de repente eu possa estar ali respondendo a sua dúvida. Se você gostou, compartilhe com quem precisa conhecer esse conteúdo aqui. De repente, você conheça alguém que esteja muito preocupado ali, esteja com um momento de ansiedade. De repente, esse vídeo pode estar ajudando. E se você tiver com dúvida em algum outro tema, algum outro assunto, comente aqui embaixo também, que quem sabe nos próximos vídeos eu possa estar falando desse assunto aí também. Tá ok? Forte abraço e até o próximo vídeo.